Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pensamento e sobre verbalização, ok? Então vamos lá. A maioria dos jovens e também muitos empresários, assim, iniciantes principalmente, eles têm uma grande capacidade intelectual de planejamento, certo? São pessoas muito inteligentes em geral. Agora, em geral, essas pessoas também têm um problema, que é assim, quando você está muito focado aqui, em geral a gente tem problema de comunicação. Então, às vezes, a gente fica muito preso no pensamento e se comunica muito pouco. Você percebeu, às vezes, por exemplo, antigamente acontecia mais, não, até hoje acontece um pouco assim, eu estou dirigindo o carro, né, com tantos pensamentos, minha esposa está do lado, estou dirigindo o carro, e aí o que acontece? Os pensamentos às vezes estão tão fervilhantes assim na mente, pensando em coisas, etc, tal, e tantas coisas que eu tenho que fazer, que às vezes eu faço uma viagem de 1 hora, e aí eu chego e falo assim pra minha esposa, poxa, passou 1 hora, parecia que a gente tava até se comunicando aqui, porque eu tava pensando tanta coisa, mas a gente nem conversou hoje. Às vezes acontece, sabe, você tá tão compenetrado numa coisa, você fica lá dentro da sua cabeça e você acaba deixando de pronunciar as coisas. Só que acontece o seguinte, esse mundo ele foi criado como? Ele foi criado quando o Criador falou assim, haja luz, certo? Ele não pensou, não foi assim, o Criador pensou, haja luz. Não, ele falou, haja luz, o verbo falou, haja luz, certo? Então o que acontece? São vozes de comando. E nós fomos criados em imagem e semelhança do Criador. Então o que acontece? A nossa voz ela é muito potente. É lógico que a gente precisa pensar bem o que a gente vai fazer, planejar direitinho, certo? Mas a gente precisa comunicar. Por quê? Porque a nossa boca só fala coisas que nós acreditamos. A não ser que tenha algum picareta por aí, assim, já planejou uma picaretagem. Mas a nossa boca fala o que a gente acredita. Então vamos supor o seguinte. Eu não acredito que as pessoas vão ter condição, neste ano, de fazer uma viagem para Marte. Vamos supor, tá bom? Beleza. Então eu nunca vou conseguir falar que eu vou fazer uma viagem para Marte esse ano. Não vou conseguir falar isso. Porque, tipo assim... percebe? Não é verdade. Né? Agora, eu consigo, por exemplo... Vamos supor que eu quero uma meta. Eu tenho uma meta. Tantos R$1.000 ou tantos milhões de reais, não importa. Se eu tenho coragem de falar, é porque eu acredito. Certo? Se eu tenho coragem de falar, eu sei assim, isso é real, pode ser real. Eu consigo fazer ser real. Por quê? Porque eu penso e falo e comunico. Eu tinha um colega, por exemplo, que ele abriu uma empresa de equipamentos muito interessante também. E o que acontece? Um dia eu tava acho, num banheiro da universidade, né, fazendo xixi, né? Sabe como é que é, né? Tem aqueles negocinhos, cada um fica um do lado do outro fazendo xixi, né? E aí o cara foi entrar e falou, fulano, tudo bem? Como é que tá a sua empresa? Ele falou, ninguém pode saber. Por que não pode saber? Né? Por que não pode saber? Então, se você não pode falar, você não pode comunicar, você está com vergonha por algum motivo, significa que de fato você tem dúvida. Você tem dúvida se aquilo ali é legal ou não, se vai dar certo. Provavelmente, talvez o cara pense que não vai dar certo, as pessoas vão tirar a chacota da cara dele. Então, não quer passar essa vergonha. Mas se o cara não confia, ele não pode falar. Se ele não fala, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, a pessoa, quando ela planeja, vamos supor que você tem aí um faturamento de R$50 mil por ano, ok? E você quer chegar no faturamento de, sei lá, 1 milhão, 2 milhões. Ok? Então, você vai lá, você vai planejar tudo isso aí. Beleza, você quer planejar o negócio. Mas você tem que ter condição de falar para sua esposa, para sua mãe, para seu pai, para o seu tio, para sua tia, para seu amigo. Olha, pessoal, vou escalar a empresa esse ano, vou aumentar o faturamento dela, sei lá, em 20 vezes. Mas 20 vezes? 20 vezes. Tô aqui animadão, tô com uma meta de aumentar meu faturamento em 20 vezes esse ano. Tô feito um doido aqui, ó, trabalho até de madrugada, etc, tal, vou fazer acontecer. Pô, mas 20 vezes? Você quer ganhar mais por mês do que você ganha no ano inteiro hoje? Isso aí, mais do que eu ganho no ano inteiro hoje. Mas eu vou precisar trabalhar muito. Não é que eu vou começar a ganhar no primeiro mês, eu vou querer ganhar mais, assim, ao longo dos próximos, final desses 12 meses, mas eu vou precisar trabalhar muito.
Você está falando, você está pronunciando, você tem coragem. A sua mente, tudo que você fala, a sua mente também ela vai dar um de acordo. Porque assim, a sua boca só vai falar o que você acredita. Mas a partir do momento que sua boca fala, a sua mente também acredita mais. Isso vai fortalecendo essa sua vontade de bater essa meta. Não tem como você acertar no alvo sem colocar o alvo. Você entendeu? Sem falar o seguinte, eu quero acertar no centro do alvo. Você vai lá e mira. Entendeu? Você precisa do alvo para você acertar. Não tem como você acertar no alvo sem o alvo. Ponto. Então você precisa de uma meta, mas você precisa ter boa comunicação. E essa comunicação tem que ser abrangente para tudo. Vamos supor que a sua meta é aumentar seu faturamento de 50 mil para 1 milhão. Então, você pode comunicar para os seus clientes. Você pode chegar para o seu cliente que já comprou alguma coisa e falar o seguinte, sabe o que é, fulano? Tô com uma questão aqui. Esse ano eu tô com uma meta no meu plano de negócio, ou uma meta que eu estabeleci para minha equipe, de sair de um faturamento que eu tô e ir para 1 milhão. Só que para isso eu tenho que vender muito mais. Você tem alguma ideia para me dar? O cliente pode falar, eu tenho. Olha só, o cliente pode falar, não, eu tenho uma ideia assim. Eu conheço fulano, conheço ciclano, posso te ajudar com isso, com aquilo. Então você precisa comunicar. Por exemplo, eu não posso chegar num cliente e falar o seguinte, eu sou muito rico, qualquer coisa do tipo, sabe aquelas pessoas que querem dar uma de bacana? Beleza, o cara fica dando uma de bacana, só que o cliente ele não abre a boca, ele fica quietinho assim, ó. O cara é rico, tá? Então, eu tava fazendo meu serviço, beleza. Agora, quando o cliente sabe que, tipo assim, você tá numa empresa em desenvolvimento, você tá subindo. Olha, é o seguinte, essa empresa aqui tem um potencial enorme, mas a gente ainda tá no tamanho pequeno. A gente está no tamanho pequeno, mas ela já é grande na minha mente. E a gente está precisando aumentar esse tamanho. E para isso, eu preciso de gente inteligente. Eu vim aqui conversar com você hoje, porque eu preciso de uma ajuda de alguém inteligente aqui me dar uma mãozinha. Aí o cliente olha e fala, pô, meu, que legal, obrigado pela consideração, né? E aí o cara pode dar alguma dica, você percebe? Pois bem, então assim, qual é o maior problema hoje na humanidade? O maior problema é déficit de comunicação, ok? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fazer uma análise geral das pessoas. Eu vejo para minhas crianças, por exemplo. Às vezes eu vejo, por exemplo, um dia eu vi minha filha assim umas 3 horas, não, mais, 4 horas brava, porque ela estava andando de bicicleta, e aí meu filho esbarrou nela, e aí os dois caíram, mas ela machucou o joelho, então fez um raladinho lá no joelho, a bicicleta pequenininha dela, então, mas fez um raladinho no joelho, ela ficou ofendida, ela ficou horas ofendida. Então o que isso significa? O que você tem que fazer? Você ralou o joelho, o que você tem que fazer? Você vai lá, vai ter que limpar, vai ter que pôr uma água oxigenada, um band-aid, acabou. Acabou. Parou de sentir dor? Parou. Acabou. Certo? Perdão, acabou. Mas, por falta de comunicação, pelo meu filho, aparentemente na hora não ter pedido desculpas, a menina fica lá remoendo. Coitada de mim, ele não me pediu desculpa, etc. Então, foi um problema de comunicação. Quando você vai entender, fala assim, não, é esse o problema, né? Fulano, vem aqui, me chama meu filho. Vem aqui, agora você vai pedir desculpa, entendeu? Olha o que você fez. Aí fala, desculpa, assim, assado. Pronto, acabou. Porque o que acontece? Por falta de comunicação, acaba-se empresas, acabam-se negócios, acabam-se contratos, acabam-se parcerias, acabam-se casamentos. Por quê? Porque, olha só, se você tem uma boa comunicação, vamos supor que você fez um ralado aqui, certo? Aqui, você fez um raladinho aqui, beleza? Machucado, alguém te machucou por algum motivo, tá bom? A pessoa te machucou, mas ela não falou desculpa, não se comunicou bem, não explicou o que aconteceu. Ao invés de você só limpar, que é o certo, o que as pessoas fazem mentalmente? A mesma coisa, elas pegam o dedo e ficam assim, ó. Vou fazer doer durante 3 horas, vou fazer doer durante 5 horas, 10 horas, 10 dias. Entendeu? Por falta de comunicação. Então, as pessoas. É lógico, isso não faz sentido nenhum você pegar uma machucado e ficar fazendo isso aqui, ó. Não, você limpa, né? Limpa, desinfeta, põe um band-aid. Né? Acabou. Né? Perdoa, passa a bola pra frente. Mas até em negócio tem isso. Então a gente precisa ter boa comunicação. A comunicação é essencial. Sem comunicação, um casamento acaba, uma empresa acaba, um negócio acaba, tudo acaba. Você precisa ter comunicação. Às vezes, empresários são pessoas assim muito inteligentes, elas ficam presas, às vezes, na mente delas com tanta coisa que tem que pensar. Tem que pensar em pagar a folha de pagamento com muitas pessoas. E às vezes o cara não tem dinheiro para pagar toda a folha, ele vai precisar parcionar isso aí, parcelar. E aí ele vai pensar quem ele vai pagar mais ou menos, ou vai ter que pagar imposto, será que eu atraso o imposto esse mês, será que eu ponho pro próximo? Um monte de coisa que ele vai ter que pensar e vai ter que conversar com o contador. Mas ele precisa, mesmo estando com esse monte de pensamentos, ele precisa garantir que a comunicação esteja boa. E quando ele vai num cliente, ou quando ele está conversando com um funcionário, fornecedor, ou com algum familiar, ele precisa estar inteiro ali na conversa.
Você percebe? Então, assim, e para uma empresa, a comunicação é a alma ali do negócio. Porque sem comunicação não tem venda. Sem conversar, não tem venda. Sem conversar, não tem contrato. Sem conversar, não existe interação entre colaboradores de uma empresa. Sem conversar, a empresa não tem cliente, a empresa morre. Então, comunicação é chave. Pensar é importante. E comunicação é chave. A maior parte das pessoas, elas saem da universidade, elas vão se tornar perdedoras na vida, por quê? Porque na universidade elas aprendem a pensar, elas não aprendem a falar. É muito difícil. O cara senta, fica lá o professor falando e ele fica ouvindo. O professor falando, ouvindo. Aí o professor para de falar, ele fala? Não. Aí é a vez dele começar a pensar. Então ele vai absorver e vai aprender, vai ficar pensando para fazer as coisas no papel. Ele não fala, ele não tem oportunidade de fala. Ele não vai desenvolver oratória, certo? E isso é importante para o negócio, isso é importante para a vida. A maior parte das pessoas erra aí, elas pecam aí. É por isso que a maior parte das pessoas que saem da universidade acabam se tornando perdedoras, porque elas não têm habilidade de comunicação. Ok? Você entende isso? É muito fácil de entender. Então o que você tem que fazer? Se você quer melhorar a sua empresa, ou você quer alavancar a sua empresa, você quer crescer sua empresa, você tem que aumentar ao máximo a sua divulgação, a sua comunicação, a sua fala, o quanto verbo você usa. Você vai ter que fazer mais ligação pelo telefone, você vai ter que fazer mais reuniões, você vai ter que tomar mais cafezinhos, entendeu? E isso aí é o que faz o negócio, vamos dizer assim, em termos assim de habilidades, é uma das coisas que você precisa ter, certo? Eu não estou falando que ela é assim a única coisa importante. Você vai precisar ter muita fé nas coisas que você faz, você vai precisar ter muita força, mas você vai precisar ter muita honra, vai precisar ter muita humildade, mas você precisa ter uma boa comunicação. Sem comunicação as coisas não andam, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso, então. A ideia é não fique só aqui, certo? E também tem pessoas que ficam aqui, depois elas saem para fazer sai do pensamento, sai para a prática, para fazer as coisas, mas elas não comunicam. Precisa comunicar. Pensou, comunicou, aí você faz. Primeiro você precisa comunicar para depois fazer, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.